Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula. Eu, professor Genário Neto, hoje nós vamos ver um assunto muito bom, um assunto gostoso de se ver, que é o chamado juros simples, né? Olha, preste atenção. O que quer dizer juros? O juro envolvido em uma certa operação financeira é chamado de juros simples, que consiste num percentual calculado a partir de um valor inicial. Então, o juros simples vai ter uma taxa, essa taxa vai ser inserida em cima daquele capital, daquele valor inicial. Esse rendimento é aplicado sobre uma quantia de dinheiro emprestado. Então, você emprestou um dinheiro para uma determinada pessoa e essa pessoa vai colocar uma taxa, 2%, 3%, 10%, em cima daquele valor. E ali realmente é a que se chama de juros simples, certo? Temos como fórmula o chamado CIT. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho um CIT sobre 100, porque o 100 vai ser em cima da taxa. A relação para cálculo do juros simples. A gente chama CIT. Se eu pegar essa taxa e transformar ela para taxa unitária, ou seja, eu já pegar a taxa e dividir por 100, não preciso colocar sobre 100. Basta apenas eu jogar no CIT. A relação para cálculo de juros simples, onde você tem que o J é o juros simples, o C é o capital inicial, o I é a taxa de juros e o T é a aplicação, é o tempo, né? Esse é o período. Tanto pode ser esse T, certo? Como também pode ser o N. Porém, a gente tem que lembrar que esse T muitas vezes aparece minúsculo, não tem problema. Mas também pode aparecer aqui o N, certo? Que é o período, é o prazo, é o tempo. Agora veja bem, essa parte agora é importante, quando a gente diz, quando aplicamos esta fórmula, devemos ficar atento nos seguintes casos. São 3 casos, né? Aqui onde realmente o aluno tem que entender. Se a taxa for ao ano, o tempo deve ser reduzido ao ano, tá? Se a taxa for ao mês, o tempo deve ser reduzido à unidade de mês. E se a taxa for ao dia, o tempo deve ser reduzido à unidade de dia. Isso é importante. Você não pode jamais trabalhar com o tempo e a unidade diferente da taxa. Então, todos têm que estar. Se eu trabalho ao ano, tem que ser tudo ao ano. Se eu trabalhar ao mês, tem que ser tudo ao mês. Se eu trabalhar ao dia, tem que ser tudo ao dia. Certo? Exemplo. Eu coloquei aqui esse exemplo, que é um exemplo que realmente é importante. Quando ele diz aqui o seguinte, uma menina que trabalha com artes gráficas decidiu comprar um notebook para que pudesse desenvolver melhor suas atividades. Ao decidir pela configuração que seria necessário, ela precisava de 2.490 para adquirir esse notebook. E seria isso aí à vista. Só que, como isso estava totalmente fora do seu orçamento, ela resolveu negociar a compra do equipamento a prazo. Então, entrou o prazo, automaticamente entra os juros. O que só foi possível mediante um acréscimo de 30% ao ano. Então, ela ia passar essa taxa, ela ia pagar 30% ao ano. Aplicando ao valor à vista por 8 meses. O pagamento foi feito em 8 prestações mensais. Olha aí, gente, aquilo que eu falei agora anterior. Ele diz 30% ao ano. Então agora ela diz que ele vai aplicar o valor à vista por 8 meses. Aí o que é que vai acontecer? Preste atenção. Olha aqui. A fórmula CIT. Eu coloco a fórmula CIT, por quê? Porque eu ainda não peguei a taxa e não dividi ainda por 100. Então veja bem, juros é o que eu quero saber. O capital foi de 2.490. Tá? A taxa, se você analisar, está 30% ao ano. Eu tenho que passar para meses, porque o problema pede em meses. Então, o que é que eu vou pegar? Um ano tem quantos meses? 12 meses. Então, eu vou pegar 30% e vou dividir por 12. Então, quando eu pegar e fizer essa divisão, eu vou ter 2,5% ao mês, no período de 8 meses.
Então, veja, isso é importante. Você pegou o tempo e colocou na mesma unidade da taxa. Aí agora é correr para o abraço e dizer I love you. Olha, eu tenho o que aí? Se eu quisesse pegar esse valor aqui, que é 2,5%, veja que ainda não está na taxa unitária, tá certo? Se eu dividisse por 100, automaticamente eu tiraria esse 100 aqui de baixo, tá? Mas tudo bem, não vamos dividir. Tem alunos que têm uma dificuldade de dividir por número decimais. Então foi o que eu fiz, joguei na fórmula, que é o capital, 2.490 vezes 2,5 vezes 8, dividido por 100. Quando eu fizer essa multiplicação, eu multipliquei 2.490 vezes 2,5, eu obtive 6.225. Multipliquei por 8, eu obtive 49.800. Quando eu divido isso aí por 100, fica os juros de 498. Olha aí, gente, preste atenção. Então, o montante a ser pago foi... Olha, o montante eu sei que é o capital mais juros, portanto, eu poderia jogar já naquela fórmula, que a gente vai ver já já, que é a fórmula do montante, como eu podia encontrar os juros, e depois, né, que eu encontrar os juros, automaticamente eu já resolvo aquilo que eu quero. Então, o que é que eu fiz agora? Então, gente, veja bem. Então, o montante a ser pago foi o quê? Montante é o capital mais juros, que é quando a gente for ver agora, na frente, agora na próxima parte, o montante você já pode jogar na fórmula direta, certo? Que é um capital. O capital foi de 2.490 e ele teve os juros. Os juros foi de 498. Então, quando eu somar o capital mais os juros, eu tenho um montante, certo? De acordo com o enunciado, o pagamento foi feito em 8 prestações, aí onde tem o pulo do gato. Olha, eu peguei aquele valor, né, do montante, que foi de 2.988, e vou dividir por 8, porque foi 8 parcelas, né? 8 meses. Então, ela pagou, cada mês, R$ 373,50. Beleza? Então, isso é importante que o aluno ele entenda como vai trabalhar com esses juros simples, tá? Porque quando for com juros compostos, aí você vai ver que a diferença é mínima, só muda os cálculos. Mas agora vamos ver como é o cálculo do montante do juros simples. Olha para cá. O montante ou valor acumulado relativo à aplicação de um capital, esse capital é C, é definido como capital acrescido de seus respectivos juros. Veja, montante é o capital mais os juros, que a gente viu agora. Como juros é igual a CIT sobre 100, torna a dizer, você vai encontrar esse CIT aqui sobre 100, mas só se a taxa for para a taxa unitária, automaticamente o 100 sai. É o montante desenvolvendo aonde eu consegui chegar a essa fórmula. O montante é capital mais juros, o montante é o capital, mas quem é os juros? Não é o CIT, certo? Eu já deduz que aquela minha taxa já foi dividida por 100, corretamente. Só que na fórmula, na dedução da fórmula, eu não vou colocar o 100, tá? Olha, o C, o capital está aqui, o capital está aqui. Então, o que é que acontece? Eu coloco o C em evidência. É só lembrar da música de Chitãozinho Chororó. Coloca o C em evidência. Colocou o C em evidência, eu vou ter o quê? C vezes 1 vai dar C. C vezes IT vai dar C e T. Como eu coloquei em evidência, ficou 1 mais IT. Relação para o cálculo do montante simples, certo? Isso é importante o aluno saber. Eu vou colocar aqui um exemplo. Encontrar um montante simples obtido numa aplicação de um capital de 10 mil. 10 mil aqui é um capital, né? Tá faltando aqui um pontinho, mas aí você já sabe que vai ser 10 mil. A taxa de 5% ao mês, certo? Pelo prazo de 8 meses. Observe que está tudo em mês. Então, está tudo na mesma unidade, beleza, né? Montante é o que ele quer, o capital 10 mil. Apareceu aqui o pontinho, graças a Deus, né?
a taxa de 5%. Agora, observe, gente. Quando eu vou trabalhar com o montante, eu aconselho você, meu aluno, que pegue essa taxa e já divida por 100, para não colocar dentro daquela fórmula, sempre que aí você vai ter que trabalhar com a fração. Então, é muito melhor você já pegar a taxa e passar para a taxa unitária. Então, eu peguei 5, dividi por 100, eu vou ter 0,05. E o tempo de 8 meses. Aí, agora, vou jogar aqui na fórmula. Quem é o capital? 10 mil. 1, que é da fórmula lá, que a gente colocou sem evidência, mais 0,05, que foi a taxa que era de 5%, eu dividi por 100, já para não colocar aqui na fórmula, vezes 8, que é o tempo. Né? Aí eu vou multiplicar, repetir ali, 10 mil, vou multiplicar 0,05 vezes 8 e somar com 1. Quando eu somar, eu vou ter 1,4, gente, certo? Aí depois eu multiplico 10 mil vezes 1,4, eu terei, na realidade, voltando, 14 mil. Então, o montante aí foi de 14 mil. Então, isso é interessante o aluno entender, né? O aluno entender que toda vez, só voltando aí, é importante o aluno entender, toda vez que você for trabalhar com montante simples, você pode jogar nessa fórmula aqui. Beleza? Fica bem claro. E lembrete, quando você tiver a taxa, pega essa taxa, automaticamente já divida por 100 para passar para a taxa unitária, que a gente viu como é que a gente poderia representar as taxas. Foi? Nas aulas anteriores. Então, é importante que você realmente lembre dessa fórmula nas resoluções todas que possa aparecer para vocês de juros e de montante e de juros simples. Beleza? Fiquem com Deus.